Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real? Senhor Jesus, já temos sido muito abençoados, Senhor, por os louvores que foram cantados. Aleluia! Agora, Senhor, nós queremos continuar te adorando com as ofertas Amém. que serão tiradas, Senhor, para a tua obra. Abençoa cada irmão que irá ofertar. Recompensa, multiplica, Senhor. Nunca deixe faltar nada em suas dispensas. Essa é a minha oração e meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, pode sentar, irmãos? Nós vamos tirar. Aleluia! Graças a Deus. Vamos ter tantas coisas para conversar com os patriarcas, né? Abraão, perguntar para ele a sensação. Abraão, que sensação que tu sentiu quando tu quase matou teu filho, né? São tantas histórias que vamos ouvir, né? E também vamos contar a nossa história também, né? Amém. E pastor, qual também a sensação que ele teve quando encontrou Melquisedeque, né? Deve ser bem maior, né? O Melquisedeque mudou a história dele, né? Amém, Jesus, aleluia. Graças a Deus. Depois quando encontrou Elohim, Deus em carne humana. Opa! Nós não te invejamos, porque na nossa era também nós tínhamos o mesmo privilégio de encontrar Deus em carne humana também. Verdade! Um profeta, né? Verdade! Amém, Amém, Jesus! Mesmo privilégio, né? Mesmo privilégio, tá? Amém, estamos vendo no tempo que o rei Teofania desceu, né? Meu Graças a Deus! Então estamos meio parelho com Abraão, né? Recebemos o Filho da Promessa, Jesus Cristo. Amém! Graças a Deus. Tudo, né? Vamos colocar de pé, então, a reverência aqui à Escritura. Eu quero ler uma Escritura com os irmãos e encerrar o que nós iniciamos aqui na quinzena passada, no culto passado. O Espírito Santo nos deu uma mensagem aqui e Deus se agradou tanto que eu preguei aqui, depois preguei em Araranguá também. Amém. Se estendeu, né, a pregação. Estava bom? Está muito bom, né? O Espírito Santo me deu alguma coisa a mais aqui para me falar nessa noite. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 14. Bem conhecida essa escritura aqui. Capítulo 14 de Isaías. Também não vou me demorar muito, que nós temos a ceia, mas eu sempre gosto de lembrar os irmãos aqui que quem vai viajar mais longe hoje sou eu, né? Então, se eu não tiver pressa, os irmãos que vão ficar por aqui não têm pressa também. Amém. Né? Amém. Eu não importo chegar de madrugada em casa, né? Esse que eu cito é que o Espírito Santo dizia amém, agora é amém. Eu não gosto de atropelar a mensagem, né? Não pregar correndo para. Não. Deixa o Espírito Santo conduzir, né? Se Deus der uma mensagem de 30 minutos, amém. Se der de 1 hora, amém. Não tem problema, né? Isaías capítulo 14, versículo 12, né? Bem conhecido essa escritura dos irmãos. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado da terra, que enfraquece as nações. Porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, e eu também assentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Amém? Senhor Jesus, essa é a Amém, sua palavra Jesus. nessa noite. E sei que como um homem mortal, eu posso ler a Bíblia. Grande e poderoso Deus. Mas sei que o único que pode trazer inspiração sobre ela é o teu Espírito Santo. Amém. Nessa noite, Senhor, nós estamos contando, amém, com a tua ajuda, que o Senhor uma vez nos disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, Senhor, nós reconhecemos que sem o Senhor não conseguimos. Verdade. Então nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre nós,
e fale conosco de uma forma especial por meio da tua palavra. Esta é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos estar sentados. Amém. Graças a Deus. Então nós estamos felizes, né, irmãos, estarmos aqui nessa noite especial, com todos os irmãos presentes. Não sei se o Jorge chegou a pegar chuva. Pegou chuva, Jorge? Mas vai se aquecer agora com o calor do Espírito Santo. Amém. Amém. Está conosco nessa noite também a nossa irmã Débora. Né? Amém. Não me lembro qual foi o dia dessa semana, ou a semana passada. Amém, que a Débora me mandou uma mensagem, sim, pastor, me disse uma coisa para mim. O que eu faço para me reconciliar? Onde é que eu tenho que ir para me reconciliar? Eu digo, Débora, o lugar físico é de menos. Tem que se reconciliar com Cristo. Né? Amém, Jesus. Verdade. Independente do lugar onde tu esteja, né? Jesus está sempre pronto para receber. Amém. É verdade. Aí dei um testemunho para ela de uma irmã que se reconciliou pelo telefone. E disse, então tá, eu quero me reconciliar também já agora. Glória a Deus. Tomar um lugarzinho aí que tu consegue te ajoelhar e vamos orar juntos. Está aqui a Débora nessa noite reconciliada com Cristo. Graças a Deus. Deus abençoe a semana. Amém, Jesus. Que ela possa ficar firme, o Senhor Jesus Cristo possa conduzir Amém. os passos, né? Amém. Amém. Desse evangelho tão maravilhoso. Bom ver todos os irmãos aqui, nosso irmão Erasmo, sua família. Amém. Como é que é o nome do mais velho aqui? É o Denner, né? Então, eu não sei se ele está seguindo os meus passos, o que foi, né? Ficou meio parecido comigo. O Jorge também, né, Jorge? Não. Tá bom. Então, irmãos, essa escritura que vocês conhecem, né? Nós estávamos falando a semana passada sobre invasão, né? Falamos um pouquinho sobre a invasão dos Estados Unidos, e essa escritura que vocês já conhecem, né? Faz parte disso. Como cais do céu, ó Lúcifer, na minha tradução está Lúcifer, na maioria das traduções está como cais do céu, ó estrela da manhã, né? Então, eu procurei para ver o que era, e o significado é o mesmo, né? A palavra Lúcifer, estrela da manhã, é a mesma coisa, né? Tu que foste derrubado da terra, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração, subirei ao céu, em direção ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Uma vez eu comentei com os irmãos, quem sabe que estrela de Deus aponta para anjo mensageiro, né? Amém, Ele verdade. sempre tentou estar acima dos mensageiros, né? Acima das estrelas. E serei semelhante ao Altíssimo. Também comentei com os irmãos que a gente ouvia, né? Eu ouvia quando era criança os pregadores pregando que o diabo queria ser maior do que Deus. Bom, ele sabe que não tem como ser maior do que Deus, né? O máximo que ele queria chegar a ser semelhante, né? E a gente sabe que uma das semelhanças que Satanás desejava ser semelhante a Deus era ser adorado. E isso é tão verdade que ele estava disposto a dar para Jesus, né? Todos os reinos desse mundo que com muito sacrifício ele conquistou. Teve que derrubar Adão, teve que derrubar a Eva lá no princípio. Conquistou, né? Formou 6.000 anos formando um Éden satânico. Verdade. E ele estava disposto a abrir mão de todo esse Éden satânico desde que Jesus o adorasse, né? Prostrado me adorares, tudo é teu. Graças a Deus que Jesus era Deus, né? A unção maior está em Cristo e vencer a unção de Satanás, né? Não foi possível, né? E essa parte, que é a parte que eu quero que os irmãos guardem no coração, nós vamos chegar aqui, daqui um pouquinho mais, que ele diz que ele se assentaria sobre muita congregação nos lados do norte. Então, eu vou entrar aqui no assunto só para falar um pouquinho sobre essa parte aqui. Os irmãos sabem que essa parte de se assentar no trono de Deus, ou no monte, né? Nas alturas, nas nuvens, estabelecer ali o seu trono, isso aqui está em duas partes, né? Ela é tanto espiritual quanto também ela é literal, né? A gente sabe que o trono de Deus hoje, espiritualmente falando, é o nosso coração, né? Então essa é uma das grandes batalhas que Satanás tem,
o desejo de se assentar nesse trono de Deus e ter o domínio, o controle, né? E a gente sabe também que isso vai acontecer literalmente no reinado do anticristo, quando o anticristo der o terceiro tabernáculo para os judeus, né? No meio da tribulação. E eu tenho dito para os irmãos, né, que o irmão Branham pregou, mostrou que 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial por Hitler, né? E mais uns quantos lá por Stalin, Mussolini. E durante 2000 anos eles estão sendo perseguidos na Europa. Eles são mortos e eles quase não têm assim paz, sossego, né? Mas eu disse para os irmãos do culto, eu acho que eu falei aqui, eu falei em Aranguá, que existe um terceiro ismo de Satanás, que é o capitalismo, que mata muito mais judeu do que os 3 ismos. Que verdade. Porque aqueles 3 ismos só matou o corpo deles. Exato. Mas estavam debaixo do altar e tiveram oportunidade. Irmão Branham disse que o capitalismo tira eles fora da promessa. Ele disse assim, ó, a promessa de Deus não é para esses judeus aqui de Wall Street. É para aqueles que estão lá clamando. O profeta diz que o capitalismo é o que mais tira eles fora. Tremendo. Né? Irmão Branham orou por aquele homem chamado John Hyatt. E aí, quando aquele rabino saiu encontro do irmão Branham, com que autoridade você curou John Hyatt? John Hyatt era judeu, né? Ele com autoridade no nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Longe de nós judeus crer que Deus tem um filho. Irmão Branham disse, rabino, eu vou fazer uma pergunta para ti. Vocês creem que os profetas de vocês são infalíveis? Sim, nossos profetas são infalíveis. E de quem Isaías estava falando lá? Ele foi que uma vez conceberia, daria luz ao filho. Estava falando do Messias. Tá, e que relação o Messias terá com Jeová? Ele será Jeová encarnado. Amém! É isso que eu estou falando, rabino. Não estou dividindo Deus em 2 partes. E aí diz que nessa hora começou a correr lágrimas do rabino. Deus! E ele disse, dessas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. E eu sabia que ele estava citando o Novo Testamento. E aí daqui a pouco ele disse, mas se eu aceitasse isto, amanhã eu estaria lá na esquina pedindo esmola. E irmão Branham diz, eles têm essa fraqueza. O dinheiro. O capitalismo mata eles, né? E aí eu falei no culto aqui passado, né? Imagina quando Roma abrir a bolsa, eles veem o que o Roma tem, né? Tudo que eles gostam, ouro. Não só ouro, né? Porque o reinado do anticristo promete paz também. Eles têm tudo que eles querem no reinado do anticristo. Paz das nações e também ouro, que eles gostam muito, né? Verdade. Recebe até um templo para eles adorarem. Então, é um Messias perfeito para eles. Por que os judeus rejeitaram a Jesus Cristo? Rejeitaram porque eles não esperavam um Messias sofredor. Eles esperavam um Messias soberano. Verdade. Eles esperavam o Messias de Isaías 61, que diz que ele viria com labareda de fogo tomando vingança. Meu Deus! Não aquele Messias de Isaías 53. Então, quando veio de 53, eles estranharam, mas cadê a vingança? Onde é que estão nossos inimigos por terra? E aí eles rejeitaram. Então tinha um propósito da parte de Deus, né? Então, nesse tempo aqui, Satanás também se assenta no trono, no terceiro tabernáculo, como se fosse o Messias aclamado pelos judeus, né? Amém? Como eles rejeitaram o Messias deles lá, eles vão ter que aclamar um falso, né? Mas, nesse tempo, nós teremos, como eu falei também no culto aqui passado, nós teremos 7.000. Amém. 144.000 escondidos, né, pelo ministério de Obed, Moisés e Elias, que estavam alimentando eles escondidos de Jezabel, o sistema católico, né? Para que eles não sejam mortos, né? Amém? Que não vão se dobrar a esse falso Cristo. Vai ser tão forte, irmão, esse engano, que Deus teve que mandar unção dupla para tirar o eleito fora, né? O eleito judeu não se perder, né? Vocês estão felizes? Amém. E também, irmão, essa banda do norte também, eu volto ao culto passado, essa banda do norte também significa, tem um significado também importante nesse sentido assim, ó,
que o reino do anticristo está dividido em duas partes, né? São duas pernas, oriental e ocidental. Uma perna é Roma, outra Estados Unidos. Apocalipse 13 e Apocalipse 13, duas pernas. Quando o anjo forte desce do céu, ele bota um pé na terra e outro no mar, porque é a imagem de Deus fazendo frente à imagem de Satanás, né? Verdade? O que a imagem de Satanás é? A imagem de Satanás vem, coloca um pé na água, vem de povos, línguas e nações. Verdade. Um pé na terra, o continente, América, e vem para enganar. Então o anjo forte desce do céu, também coloca um pé na água e um na terra, para fazer frente à imagem da besta, né? A gente vê o confronto, Miguel e Lúcifer, né? O confronto final, né? Verdade. Bom, então nós temos Jerusalém literalmente lá na Palestina, Israel do Velho Testamento, e nós temos os Estados Unidos como Israel do Novo Testamento. Amém. E eu também falei num outro culto, vocês estão lembrados que eu falei que essa Jerusalém que existe lá hoje não é a Jerusalém de Deus? Lembra que eu falei, né? Amém. A Jerusalém de Deus é que cantou aqui, né? É a celestial. Sim. E Paulo disse isso em Gálatas. Isso. Que a verdadeira Jerusalém é a que vem do alto. Aqui dentro alto. E aí, quando eu era mais novo, eu li a Escritura e não entendia por que a Bíblia diz assim, ó, que Moisés e Elias morreriam e o corpo deles ficaria na praça, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, e a cidade que o seu Senhor foi crucificado. Sabe como Jerusalém pode ser chamado de Sodoma e Egito? Porque essa Jerusalém que existe hoje não é a Jerusalém de Deus. Aquela Jerusalém lá está pervertida. E sabe por que ela está pervertida? Eu vou dizer para vocês por que ela está pervertida. Todas as nações ali ao redor da Palestina são nações muçulmanas. E por ser muçulmano, eles são rígidos na moral e na conduta. Eles não aceitam a homossexualidade. É verdade. Então, por onde é que se refugiam? Vão tudo para a Palestina, um país livre, democrático. Verdade. Por isso que Tel Aviv hoje é uma das capitais que mais tem homossexual. Exato. Por quê? Porque a Bíblia diz, é chamado Sodoma, por causa do homossexualismo, e Egito, um tipo do mundo, é uma cidade mundana. Meu Deus. Né? Então nós temos essa Jerusalém lá, né? Que um dia Satanás vai se assentar lá, encarnado no homem, mas antes de ele se assentar naquela cidade de Jerusalém, encarnado no homem, primeiro ele se assenta no outro Israel espiritual, o Israel do Novo Testamento, que é os Estados Unidos. É verdade. E aqui nós temos, aqui eu volto aqui à Escritura, aqui nós temos o que significa as bandas do norte. Porque nós sabemos que o norte é a Rússia. Está na Palestina, se tu for reto, Rússia. Os Estados Unidos está aqui, para cá está os Estados Unidos, para a banda do norte. Porque não está aqui reto no norte, que seria a Rússia. O reino do norte é a Rússia, para as bandas do norte seria os Estados Unidos. Você compreende isso, né? Amém. Amém, Jesus. Deus nos ajude, né? Eu vou seguir lendo aqui mais uma escritura, daqui a pouco eu já vou ler as mensagens que eu quero ler. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Também aqui nós temos aqui essa advertência que o Deus falando sobre ele diz assim, 28:12, diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, dizendo-lhe assim: diz o Senhor Deus, tu selaste a soma, cheio de sabedoria, perfeito em beleza. Esse aqui a gente sabe que é Satanás. Fala que é o rei de Tiro, porque assim como Jesus está representado nos reis, Davi e Salomão, Satanás também estava representado nos reis iníquos. Então, por isso que ele está dizendo uma lamentação contra o rei de Tiro e Sidom, né? E a gente sabe que isso aqui é Satanás, né? Perfeito em beleza e cheio de sabedoria. Isso aqui era ele, né? Tu estavas no Éden, jardim de Deus, e aqui nós temos uma outra questão, não sei se os irmãos acompanharam nosso estudo lá no grupo, lembra? Amém. Isso, né? Estava no Éden, jardim de Deus. Eu disse assim, antes que esse Éden estivesse ligado aqui no tempo, na terra, é claro que esse Éden já existia nas dimensões celestiais. Porque assim, ó, o que Deus criou primeiro?
de criação, não da parte lá do nascimento, mas de criação. Né? O que foi a primeira criação? O profeta disse, ó, eu creio que a primeira coisa que Deus criou foram os anjos. Correto. Então ele era Elohim, autoexistente, que existe por si mesmo, e agora ele passa a ser Deus porque os anjos começam a lhe adorar. E eu disse para os irmãos assim, antes de Deus criar o homem, Deus primeiro criou um lugar para que o homem habitasse. Amém. Deus não criou o homem, deixou ele vagando no espaço. Ah, rapaz, e agora o que eu vou fazer? Tem que fazer uma casinha para ele. Primeiro, Deus faz ao contrário, né? Primeiro Deus faz a casa. Por isso que o atributo de todo homem, quando ele pensa em casar, o que ele pensa? Primeira coisa, eu vou ter que fazer uma casa, tem que comprar um terreno, quem quer casar quer casa. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter que ter um lugar para a sua prole. Se um homem nascido em pecado, vindo ao mundo falando mentira, tem essa preocupação com seus filhos, que às vezes que nós somos mal e sabemos a bondade para nossos filhos, imagina Deus, que ele ia pegar, vou criar um filho para largar em qualquer lugar. Não, primeiro Deus projeta, né? Faz um lar para o homem e depois então coloca esse homem no lar, né? Tá aqui, meu filho, um lar bem quentinho, bom de tu morar, bom de tu viver aqui, né? E assim como Deus fez isso para o homem, Deus também fez isso para os anjos. E os anjos tinham um lugar de habitação. E aí Judas disse, né, que aqueles que não guardaram a sua habitação, então eles tinham um lugar onde eles habitavam. Então Deus primeiro criou um lugar para eles habitarem, né? E esse lugar que Deus criou para que os anjos habitassem era o Éden de Deus. Era o Éden de Deus. E nesse Éden que Satanás estava, né? Estava no Éden, Jardim de Deus. Estava lá, né? Deus. E nesse Éden, Jardim de Deus, que ele faz a primeira... sua primeira rebelião. É verdade. E aí eu estava dizendo, não sei se eu falei aqui no culto aqui, em algum lugar eu falei, né? Que os pregadores mais antigos, tipo Jonathan Edwards, John Wesley, né, aqueles pregadores mais antigos, eles tinham um pensamento. Qual é o pensamento? Sabe qual é o pensamento que eles tinham? Que Satanás se rebelou quando Deus criou o homem. E o pensamento que eles tinham era esse, né? Porque assim, ele era isso aqui que eu li, perfeito em seu caminho. Todas as pedras folheadas estavam ao redor dele, ele era belo. Daqui um pouquinho Deus faz uma criatura bem mais próximo dele. Imagem e semelhança. Olha, ele se mexeu com o ego de Satanás, né? Meu Deus. E é de pensar por que essa fúria contra a raça humana. Você pode ver, a fúria de Satanás é contra a raça humana. Todas as outras criações estão por aí normal. O problema do diabo é com o homem. Verdade. Então, Deus planta um jardim, né, onde ele coloca o homem. Esse jardim era um lugar físico, porém ligado a essa dimensão celestial, a esse Éden de Deus. Seria a porta, vamos dizer assim, o portal, né, a porta que ligava essa dimensão à dimensão celestial. Estava ligado essa dimensão ali. Quando Satanás ele é expulso, provavelmente ele é expulso por essa porta. Sai da dimensão celestial e cai no jardim que ele tinha plantado. Por isso que quando a Bíblia fala da árvore, que era Satanás, diz que ela estava. Mais para adiante a gente vê que todas as árvores eram do jardim. Mas aquela árvore estava, porque ela não era. Ela estava em outro lugar e ela acabou indo para o jardim. Você gostou entendendo, né? Que quadro. Entende, né? Que maravilha. Passa por ali, né? Não consegue ficar no Éden de Deus, mas fica ali no jardim físico. Então, claro, agora Satanás tinha que enganar os filhos de Deus fisicamente, então ele precisava de algo físico. Foi quando ele engana a serpente. Mas não é meu assunto, eu só entrei aqui só para explicar essa parte aqui para os irmãos. Você continua feliz? Amém. Então aqui estava ele, né, essa criatura. Aí o Senhor Jesus Cristo também fala a respeito disso que aconteceu. Ele viu porque ele é Deus, né? Então ele disse assim, quando os discípulos voltaram felizes ali, né, que tinham pregado o evangelho, disse assim,
E os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. E ele diz: eu vi Satanás que é como um relâmpago do céu. Né? Que ele caiu como um relâmpago, né? Então, essa descida. E depois aqui em Apocalipse 12, que eu não vou ler, só vou citar para os irmãos, que você já conhece, para nós ganharmos tempo. Em Apocalipse 12, é o tempo em que Satanás, ele... Deixa eu ler aqui. Tem que ler essa parte, que essa parte é importante. Eu não quero citar errado, né? Essa escritura, irmão, eu às vezes estou lendo ela, porque parece que ela sempre tem alguma coisa nova, né? Verdade. Amém. É 12:7. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos, e nem prevaleceu, o seu lugar não se achou mais no céu. Isso aqui está falando dessa parte que eu falei: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Tá. Aqui diz que ele era querubim ungido. Aí eu volto a um outro ponto, que daí nós temos que pensar nisso. Amém? Tá, Débora? Vamos pensar nisso aqui que eu vou dizer agora. Satanás, ele vence as pessoas porque ele é ungido. Ele tem unção. Por isso que ele sempre vence. Para vencermos Satanás, precisamos da unção do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz, Jesus diz, São João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Ninguém vence o diabo se não tiver a unção de Cristo. Não tem um homem se jactanciar de eu consigo, não consegue. Se não tiver a unção de Jesus Cristo, é verdade, ele vai permanecer. Né? O diabo ele tem tempo. Ele não está preocupado de derrubar rápido. Ele diz: tu me deu um tapa agora, eu te encontro lá na frente, te preocupa. Aí quando te encontra lá na frente, ele já fez toda uma estratégia para te dar uma rasteira. Uma rasteira. Amém. Então, o que a Bíblia fala a respeito da mocidade, né? Como é que a mocidade pode vencer o maligno? Só tem uma forma, né? Estão lembrados como é que está escrito na Escritura? Como é que a mocidade vence o maligno? Estão lembrados? Diz que vocês são fortes, porquanto a palavra de Deus está em vós. Amém. Por isso venceste o maligno. Então, pode que o jovem só consegue vencer o maligno na força da mocidade, como diz Salomão, é bom vencer o jugo da mocidade, só se a palavra de Deus estiver nele. Não tiver, o mundo traga ele. Amém. Então, ele cai aqui, né? Não tem mais lugar nesse Éden de Deus, essa dimensão celestial, não tem mais lugar para ele. Aí ele vem, passa pelo portal, vem para esse lugar físico. E ali fica esperando a oportunidade para... Então encontra essa criatura, essa criação que botou tanta inveja nele. Né? Amém. O grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele, na terra, na parte física, né? E ouvi uma alta voz dizendo do céu: agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi lançado o acusador de nossos irmãos, e está batido os que acusava dia e noite diante do nosso Deus. Amém. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles não amaram as suas vidas até a morte. Quem é que está... Olha aqui, irmãos. Quando chega essa parte aqui, já não está falando mais lá do Éden. Agora isso aqui já está falando um pouquinho antes a descida dele para a tribulação. Tá? Porque a palavra é tão conectada que parece que está junto no mesmo... Está tão junto que parece que é a mesma coisa, mas que tem uma separação. E vi uma alta voz dizendo do céu: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque foi lançado o acusador. Então aqui é quando Satanás está sendo lançado, porque o Espírito Santo está subindo, ele tem que descer. Então aqui acaba a acusação de nossos irmãos. Está batido os que acusava noite e dia diante do nosso Deus. Então o diabo, o que ele está fazendo nesse momento? Ele está fazendo a acusação. A palavra Satanás significa acusador. Então o que ele está fazendo lá? Acusação. Contra quem que ele está acusando? Olha quem é que vence aqui, Jorge. O versículo 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Está falando daqueles que já partiram. Sim. Porque a acusação é contra eles.
Lutero e seu grupo, o que estão fazendo aqui? Lutero chamou os judeus de anticristo, batizava a criança, acusação, noite e dia, acusando. Então, quando o acusador é lançado, pronto, os que estão no céu, que estavam lá de baixo a acusação, agora recebem a vitória. Desceu o acusador. Vencemos. Amém. Não tivemos nossa vida tão preciosa, seguramos nosso testemunho até a morte, já não tem mais ele nos acusando. Agora muda aqui a estratégia, né? Ele é lançado para a terra, eles vencem pelo sangue do Cordeiro, né? Por quê? Porque o sangue do Cordeiro é que faz intercessão por eles. Por isso que Jesus Cristo, físico, o leão, tem que permanecer no trono até que o último entre, para que Satanás possa descer. Porque os do céu também precisam de intercessão. Perfeito. Porque eles não chegaram à perfeição. É verdade. Enquanto o último eleito não entrar, os que morrerem em Cristo não alcançam a perfeição. Paulo disse isso em Hebreus. Eles, sem nós, não pode ser aperfeiçoado. Então, por isso que eles vencem pelo sangue do Cordeiro. Por isso que Jesus permanece no trono de intercessão, no seu corpo físico. O que desceu? O Cordeiro, Jesus, teofania. Amém. Aleluia. Amém. Não é que se dividiu em dois, é o mesmo Deus, é que é dimensional. Pode estar aqui e ali ao mesmo tempo. Ali de uma forma física e de uma forma espiritual. É verdade. Amém. Você compreende isso, né, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha como isso aqui eu estou falando é verdade, irmão. Olha o que diz aqui, ó, no versículo 12. Por isso, regozijai no céu. Então é tempo de o céu entrar em regozijo. Porque a acusação estava acontecendo ali, ou está acontecendo ali, né? E vós que nele habita. Então os que estão habitando no céu, agora vocês se alegrem. Amém. Né? Por quê? Porque o acusador já foi lançado para a terra. Graças a Deus. E olha como isso aqui é verdade, ó. Ai dos que habitam na terra, porque agora ele vem para a terra e a batalha começa aqui na terra. Agora ele vem aqui para a terra para enganar. Enquanto os do céu têm regozijo, acabou a acusação. O último eleito entrou, a obra de intercessão está completa. Amém. O arco agora está completo ao redor do trono. Né? Fomos aperfeiçoados, porque algo acontece também, ou algo está acontecendo nesse momento. Graças a Deus. Então, vamos chegar na perfeição. Acaba-se a acusação, aí ele vem para a terra. Aí ele começa em todas as obras dele. Deixa eu entrar aqui numa outra partezinha aqui. Então, irmãos, agora um pensamento aqui. Eu falei no culto aqui, não sei se foi aqui que eu falei em algum lugar, o Josafá era um tipo do crente fervoroso. Quem é que já leu isso? Lembrando, falando na mensagem, a invasão dos Estados Unidos, que o Josafá era um tipo do crente fervoroso. Acabe era um tipo do crente morno fronteiriço. Verdade. Eu não antes que o problema, João, do Acabe, do Josafá, o problema do Josafá foi o seguinte: ele era temente a Deus, tinha visão espiritual. Quando ele chegou lá e viu aqueles 400, tudo falando a mesma coisa, dando tapinha nas costas, o homem de Deus não aceita bajulação. Né? Todo mundo batendo nas tuas costas, o outro é grande, que é o máximo. Não tem ninguém para me condenar. Aleluia. Douglas, puxa um pouquinho para trás aquela caixa, acho que está pingando em cima ali. Ou não, estava pingando, tirou já. Então, e ele, não tem mais um? Tem um aí, mas eu não gosto dele, está sempre falando contra mim. Tá. Ele tinha visão, mas ele tinha um problema com ele. O problema de Josafá era as alianças que ele fazia. E quando chegou no final da vida dele, afundaram todos os barcos dele por causa das alianças erradas que ele fazia. Aí eu li também no culto lá em Araranguá, o irmão Brana falando, né, que quando morreu Acabe e o filho dele assumiu, o Josafá começou a se afastar daquele homem. Uma vez eu me lembro de um pastor amigo meu que gostava muito de um outro pastor, e o outro pastor não tinha jeito assim de engatar uma quinta e ir, né? Um dia eu disse para ele assim: pastor, ô Samuel, para de insistir com o Saul. Tiramos Samuel, né? Mas insistindo, Deus deu. Samuel, lá, são de mão, rapaz, já rejeitei esse homem. Exato. Deus já tinha rejeitado a casa de Acabe. E o Josafá tentando restaurar, mas vamos dar uma ajudinha, quem sabe nossos irmãos precisam de nós, né? Quem sabe agora o filho é melhor do que o pai. Não é assim? Vamos dar uma ajudinha.
O profeta disse, o rei era novo, mas o sistema era o mesmo velho sistema. O sistema continuava o mesmo, não mudou. Agora o pai morreu, agora o filho que assumiu, quem sabe agora melhorou o reino. Aí chegou lá, só mudou o físico, né? O sistema continuou o mesmo. E ele foi lá e fez, se associou de novo. Teve todos os barcos afundados. Irmão, tem pessoas que entram em mau tempo, às vezes por se associar aos incrédulos, né? Fazer associação aos incrédulos, né? Os irmãos estão com medo, eu estou falando da palavra, né, irmão? Estou defendendo as pessoas, né? Não quero que fique aparentando algo aqui que, né? Não tem nada a ver com isso aí. Realmente estou falando da palavra aqui, o Espírito Santo vai me conduzindo, eu vou falando aqui. Amém. E aí, gente, o que acontece? Olha a situação aqui, disso aqui que eu vou ler para os irmãos, que eu já devo ter lido numa outra ocasião. O irmão Branham fala assim, ó, olha o que acontece. Note, na França eles iniciaram toda a sua podridão, e seguindo adiante da maneira que eles viviam ali, então Deus mandou a Alemanha até eles para surrá-los um pouquinho. Logo nós fomos ali para salvar a pele deles. Então logo que fizemos isso, ganhamos a guerra e mandamos a Alemanha de volta. Tivemos paz com a França. E eles voltaram a Deus? Não, Senhor. Mulheres, vinho, devassidão, pecado, sujeira ao máximo. Agora aqui, deixa eu entrar aqui em outra parte que já vou continuar lendo. Pensem bem nisso aqui, irmãos. Olha só. Eu li aquela vez aqui na escritura aqui que Deus levantou o Ciro para derrubar a Babilônia, porque Babilônia foi um peso para Israel. Tu te aprovaleceu, que eles estavam vivendo um tempo de flagelo, tu judiou deles, né? Agora eu vou levantar um rei que vai ser meu servo, que não me conhece, mas eu vou dar até um sobrenome para ele, e ele vai trazer juízo sobre a Babilônia, que foi Ciro. Verdade. E aí eu disse para os irmãos, Deus deu inteligência para o Ciro, para ele invadir a Babilônia. Qual é a inteligência que ele deu? Se eu tão somente abaixar o nível do rio Eufrates, que daí nós voltamos ao Eufrates de novo, que tem um grande significado, Eufrates sempre. Né? Como é que o diabo olha para a igreja, ô irmão? Como é que eu posso invadir essa igreja? Se eu puder abaixar o nível espiritual deles, eu entro. Eufrates, Deus eterno, irmão. É o guardião de espírito. É o guardião de espírito. Ele retém. Se eu puder abaixar o nível deles, aí você pode ir para o diabo dentro das congregações e faz de tudo que ele pode, irmão. Entre as pessoas, entre os irmãos, porque qual é a intenção dele? Abaixar o nível espiritual. Baixou o nível espiritual, pode ser os irmãos mais espiritual, aleluia. Conheço da mensagem, vai lá um monte de dia. Não, ele entra, irmão. Verdade. Baixou o nível espiritual da igreja, o diabo entra. Verdade. Que isso acontece tanto pelo lado de Deus, permissão de Deus, quanto acontece da maneira que Satanás trabalha. Deus deu essa sabedoria para o Ciro. Se eu abaixar o nível, eu entro. Aí o Ciro vai lá, abaixa o nível do rio, desvia o curso do rio, e invadiu a Babilônia. Não é assim? Como é que o diabo invadiu a Babilônia, o catolicismo? Eles começaram bem, era a igreja primitiva, o diabo foi diminuindo o nível espiritual deles, foi diminuindo, começa a cobra decolar, então, o primeiro amor deles começa a acabar. Deus, a primeira área, já começa a chamar a atenção deles, ao conselho, que vocês voltem às práticas das primeiras obras, que tu volte ao teu primeiro amor. Porque, Senhor, o nível que você está baixando, o diabo está vindo, vai invadir. Invadiu. Não foi assim? Verdade. Claro, invade. Amém, Jesus. Tremendo, pastor. Bom, assim como Deus deu entendimento para o Ciro, irmão, estava estudando esses dias sobre a Alemanha. Vocês podem ver, a Alemanha estava sempre na frente dos aliados. Sempre. Sabia que a bomba atômica começou a ser feita na Alemanha. Os Estados Unidos só conseguiu terminar a bomba. O professor sabe disso. Só conseguiu terminar a bomba porque eles fizeram acordo com os cientistas, deram anistia para eles, levaram para os Estados Unidos e eles terminaram a bomba atômica lá. O Little Boy que eles chamaram, né? Isso. Onde é que veio a ideia? Da Alemanha. Por que a Alemanha estava sempre na frente? Porque, irmão, Deus deu sabedoria para eles. Por que Deus deu sabedoria para eles?
O primeiro dirigível, Zeppelin, lembra? Que era o balão espião. Quem fez foi a Alemanha. Conseguia, na época quando não tinha avião, a Alemanha conseguia ver todos os seus inimigos lá de cima, lá, as estratégias, onde é que estava. Quem deu aquela sabedoria? Deus, porque Deus tinha um acerto de conta com a França. Porque lá havia toda a imundícia, moda e todas as podridão que o profeta fala. Deus tinha um acerto de conta. Vamos acertar as contas. Vou levantar Ciro, Alemanha. Vai chicotear vocês. E vocês lembram que eles chamaram a guerra, Segunda Guerra Mundial, de Guerra Relâmpago. Quando menos esperaram, em uma semana invadiram a Polônia, na outra já tinha invadido a França. Quando os franceses pensaram em lutar, os soldados alemães já estavam lá em Paris já. Tiveram que se render. E aí, irmão, Deus está chicoteando. O que os Estados Unidos fez? Estados Unidos. E tão logo a Alemanha, Deus mandou a Alemanha para surrá-los um pouquinho logo, nós fomos ali, para salvar a pele deles. A pior coisa que tem é quando Deus está surrando alguém e alguém se mete. Horrível. Oh, Jesus. Por isso que eu digo, irmão, a gente ora por ímpios sempre. Os ímpios estão sempre pedindo oração. Pode orar pelos ímpios. Os ímpios não conhecem Jesus, eles vivem em pecado. E através de uma bênção da oração eles podem conhecer a Jesus. Mas para o crente tu tem que ser cauteloso. Pode orar, mas primeiro tenta tirar alguma coisa. Irmão, antes de nós orar, tá tudo certinho. Tem certeza que não é o Senhor te dando uma surra? Vai que eu meto a mão e... Quem mandou meter a mão? Sabe quando o pai está surrando e o filho tenta bater? Não bate nele, pai. Ah, te meteu? Ah, vai junto também. Assim é com Deus. Ah, tá colocando tua mão? Então tá. E olha, irmão, que isso aqui acontece em nível de nação e pode acontecer individual. Tu ir numa casa, tu tira a maldição daquela casa, leva pra tua. Claro que é. Por lá livrar a França. Livrei a França. Olha o que eles fizeram com o capeta que estava lá. E aqui se cumpre Isaías capítulo 14, quando isso acontece. Então o que eles fizeram, o que aconteceu? E aqui está onde nós começamos. O diabo estabeleceu seu quartel-general ali, aonde ele começou bem ali, para desmoralizar o mundo, Paris, França. Então, se você notar, ele não podia entrar aqui através do ministério, deste modo de coisas que ele foi entrar em Hollywood aqui. Ele estabeleceu o seu quartel-general aqui em Hollywood. O diabo desembarcou aqui há alguns anos, uns 15 anos, 20 anos atrás, com seu grande exército e foi e atingiu em Hollywood, Califórnia. Ele invadiu os Estados Unidos com seus poderes demoníacos, correto? Por que ele invadiu? Os Estados Unidos foi lá, livrou a França das mãos de Deus. Aquele demônio que tinha seu quartel-general na França voltou com eles e desembarcou nos Estados Unidos. Amém, é verdade. E aqui, quando desembarcou nos Estados Unidos, então é a escritura que eu li no início. Estabelecerei meu trono nas bandas do norte. E a gente sabe que hoje Satanás, ele está em Hollywood, é o quartel-general dele. E o profeta disse que através da televisão, da mídia, de Hollywood, ele invade todas as casas, invade, toda imundícia vem, toda imundícia. Hoje nós temos a tecnologia mais avançada, a internet, mas o princípio do diabo começou por isso aí, O mundo entrou na casa das pessoas através da rede de televisão de Hollywood. Verdade. Claro que a gente tem pregado, mas a gente tem tentado ajudar as pessoas, de todas as formas, mas a gente não pode afrouxar, sabe? A gente não pode afrouxar. A gente não pode ter aquele pensamento denominacional assim, vamos dar incentivo para os jovens, talvez, eles fiquem firmes
Irmão, o jovem tem que se encher do Espírito Santo para vencer o mundo. Verdade. Não faz sentido. Aí, claro, né? Tivemos também nossos erros como jovem, não éramos perfeitos. Domingo, tudo deu testemunho negativo meu, né? Não éramos perfeitos, claro. Mas eu me lembro que quando eu ia para o culto aqui sábado, da nossa cidade, a gente trabalhava a semana toda, já ia com uma mochila pronta para subir para o monte depois do culto. E aí sentava lá, daqui a pouco chegavam os outros jovens. Quando eu ia sair, leva tu contigo não. Que eu olhava do lado da minha mochila, tinha mais um monte de mochila. Estava a mochila do Francisco, a mochila do Marquinhos, a mochila do Alexandre, que eram os que tinham na época. Subia todo um monte, nós orávamos lá, né, depois descia domingo para o culto. Hoje em dia os jovens se reúnem para ver filme. Né? Vamos fazer uma reuniãozinha, daí a gente afrouxa um pouquinho, é melhor estarem juntos vendo filme do que estar lá no mundo, né? A gente tenta se enganar a si mesmo, mas não é. Eles têm que saber que não é isso aí. Vê tudo, né? Tudo. Claro, é assim que funciona. Por quê, irmãos? Porque eu disse uma coisa, né? Irmão, se a gente não vigiar, essas tecnologias, essas coisas, prende a gente. Prende mesmo. Também tem uma irmã que está sempre me provocando, assim, nesse bom sentido, assim, pastor, tem uma Smart boa aqui, bem baratinha. Oi, irmã, não tem como você comprar uma Smart agora. Tem misericórdia de mim, irmã. Vai fazer 2 pecados comigo, vai me prender dentro de casa e me lá em dívida. Misericórdia. Não é verdade? Tem misericórdia de mim, irmã. Não me oferece. Não faz comigo, não me prende dentro de casa. Sou me livre, não tem nada que me prende em casa. Eu faço algo de Deus que nada me prende. Vai, né, porque é smart, começa a ficar gostoso, assim, sala, já desliga o celular para o irmão nem falar comigo. Sempre respondendo, né? Vai ficar em paz, dá uma desligadinha. Porque o pastor desaparece, né? Só aparece domingo no culto, dá o sermãozinho. Deus tem misericórdia. E é cômodo, né? Misericórdia. Claro que é cômodo. É verdade. Aí o profeta dizia, né? Nós, os pais pentecostal, não deixavam nossos filhos ir para o cinema e trouxemos o cinema para dentro das nossas casas. Então, Deus nos ajude, né? Então, irmãos, o que acontece aqui? Acontece isso. Satanás, essa palavra aqui que eu li se cumpriu nesse tempo aqui. Coisa boa, irmão, ver a palavra de Deus à luz da mensagem. Até a data certa tu vê o cumprimento da palavra. O profeta pegou a mensagem, eventos modernos feito claro pela profecia. Que os eventos modernos estão, para nós está claro. Tu consegue até ver a data. Puxa vida, quando é que se cumpriu Isaías capítulo 14? Uma parte. Se cumpriu quando os Estados Unidos foi lá meter a mão onde não devia e trouxe o diabo junto com eles, e lá o diabo estabeleceu o quartel general dele. Aqui, vazou dos Estados Unidos. Na página 22 aqui, os irmãos, né? Depois se quiserem continuar lendo, né? Amém. Vocês continuam felizes, irmãos? Amém. Já é 9 horas, um pouquinho mais aqui. Vamos aproveitar um pouquinho mais. Eu sei que tem a ceia ainda para dar para os irmãos, só mais um pouquinho aqui, irmão. E aí no culto passado eu encerrei a pregação lendo aqui em 2 Reis capítulo 9 versículo 30 e fazendo um paralelo com Apocalipse capítulo 17 versículo 12. Qual foi o paralelo? Que nesse paralelo Jezabel é julgada, ela é morta, o sangue dela respinga ao cavalo de Jeú. Então, ele é salpicado pelo sangue de Jezabel. Verdade. Né, apontando para o Apocalipse 19, Isaías 63. Né, que sangue são essas nas tuas vestes? Que ele pisa no lagarto furor da lei de Deus. Ele pisa a uva, né? A uva respinga nas suas vestes. Aí eu falei no culto aqui, não é sangue de graça, é sangue de seus inimigos, é sangue de juízo. Né? Esse paralelo. E aí a Jezabel é comida por cães e mostra que os reis da terra comendo a carne da Jezabel espiritual, que é a igreja católica, né?
esses 10 reis, esses 10 chifres que tu viste, são 10 reis que odiarão a prostituta e farão ela ficar desolada e comerão a sua carne. Cara, a gente sabe que não é literalmente comer a carne, mas por que a Bíblia usa essa expressão, George? É assim uma digital que Deus deixa. Para que quando o profeta olha essa digital, opa, onde é que aconteceu isso aqui no Velho Testamento? Opa, está lá, Isabel, comeu a sua carne. Meu Deus. Os chifres. E o profeta, naquela simplicidade, humilde, pensava com ele que a forma que ele pregava era porque não tinha instrução. E aqueles teólogos tinham aquelas maneiras, né? Como tem um amado irmão que mora lá em Aranaguá, né? Às vezes ele aparece, ele é um filósofo. Eu tenho até vergonha de conversar com ele. Ele prega assim e coloca uma filosofia junto. Meu Deus, Jesus usa umas palavras difíceis. Aí, Jesus eu tô amado. aqui digo assim pros irmãos assim, ó. Irmãos, sim, são todos muito simples. Assim, irmãos, eu quero expressar um pensamento. Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Aí quando ele vai falar e fala assim, irmão, eu vou te externar um pensamento. Tá bom. Então aqueles homens tinham maneira de falar. Aqueles homens lá para ser pastor nos Estados Unidos, eles têm que ter sociologia, psicologia para ser pastor. Então eles puxam as pessoas pela psicologia, prendem as pessoas pela psicologia. O irmão Branham chegava e ficava constrangido quando ele vê aquele monte de ministro. E o irmão Branham vai pregar, irmão, até que a inspiração desce, você pode ver ele começa a elogiar um, elogiar outro, sim, para se sentir bem. Porque ele dizia, eu tenho meus complexos. Coitadinho, foi tirar foto com o Oral Roberts, o grandão daquele jeito, tá lá os pezinhos do irmão Branham assim, ó, para ficar um pouquinho mais alto. Tinha esse complexo humano. Irmão, foi Deus que moldou o irmão Branham assim. Eu sou um tipologista. Claro, irmão, por que ele era um tipologista? Porque tudo, irmão, tem que estar na palavra. Amém. Tudo tem que estar na palavra. Isso aqui não faz parte do tema, eu tenho que falar isso aqui porque é bom os irmãos já saberem. Não sei se vocês já ouviram que tem aquele apóstolo do Caco Philip, chamado André. Então esse André, para ele, os piores éramos nós. Os brananitas são tudo filho do diabo, tudo pro inferno. Tudo filho do diabo, tá bom. Que bom, né? Alguém tem que falar mal, né? Mas não, queremos só um elogio, né? O que aconteceu? Ele chegou a uma certa altura, não teve mais como avançar, voltou atrás agora. Mas como o espírito erro já pegou ele voltou atrás, voltou para a mensagem de novo, mas voltou cheio de polêmicas, assim, tentando atrair multidão para ele, né? Ele vinha assim, porque o irmão Branham proibiu os parágrafos, acho que 276 a 300 e pouco, lá do 7º selo. E os filhos dele teimaram e colocaram igual na mensagem no 7º selo. O irmão Branham disse que era para desconsiderar aquilo. E aí o Marcos me ligou, apavorado. Passou a noite toda, coitado, mas não conseguia nem dormir, ficou nervoso, passou a noite toda com ele. E aí ele me falou para mim, eu estou no carro, sentado, esperando a Rebeca fazer aula de música, estava me preparando para pregar na quarta-feira. E ele aqui, direto, mandando mensagem. Mas irmão, eu aprendi uma coisa, George. Eu não me movo. Verdade? Eu tenho paz no meu coração. Amém. Eu tenho paz, eu nunca me movi com essas coisas. Agora apareceu o fulaninho, deixa o fulaninho aparecer. Exatamente. Deixa o aparecer. Lá, o Espírito Santo foi usado para nos guiar em toda a verdade. Amém. Levado pelo vento. Pode ter pessoas que vão atrás de tudo que tem movimento que aparece, né? E Leon Souto fica com o Felipe e Osmar Rodrigues, vão embora, né? Não me movo, eu espero Deus se mover. Amém. Se eu não ver os pés de Amoreira balançando como Davi, vamos entrar na guerra. Calma, Deus não está no real ainda. O pé de Amoreira. Agora sim, vamos lá. Vou chegar, cadê os inimigos? Deus tinha botado terror, já tinha tudo embora. É deixar Deus fazer a coisa. Amém. E eu estou ali descansado. E eu descansado pude ouvir a voz de Deus, porque o diabo te coloca agitação para te perder a voz do Espírito Santo. Vigie com a agitação. O diabo te agita para te não captar a voz do Espírito Santo. Amém. E aí passa, o Espírito Santo veio, olha a escritura que o Espírito Santo me deu, Marco, tem a escritura para ti. Me lembrei do George, tudo tem que estar na Bíblia, irmão. Verdade. Tudo, qualquer coisa que aconteça, o Senhor falou para mim, pastor,
tudo que acontece em algum lugar está na Bíblia. Eu digo, bom, algum lugar está na Bíblia. Eu não tenho essa habilidade do George ali para ver tudo. O que eu tenho que fazer? Esperar Deus me mostrar. Senhor, estou nas tuas mãos. Aí daqui a pouquinho o Espírito Santo veio e me deu a palavra. Olha a palavra que ele me deu. Deus eterno. Foi assim, para mim, foi o suficiente. Amém. Deixa eles murmurarem lá, que não pode dar aqueles parágrafos lá. Aqui nós temos aqui a grande comissão de Pedro, né? E Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, abençoado és tu, Simão Barjonas, porque carne e sangue não te revelou isso a ti, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo, Pedro, sobre essa rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contasse a nenhum homem que ele era o Cristo. Aí eu perguntei para ele, Perfeito. e depois eles não divulgaram que ele era o Cristo? Amém. Então, não era o tempo. Quando o profeta diz não divulgue, era naquele tempo. Mas se ele gravou aqueles parágrafos, que Deus queria que a noiva soubesse aquilo. Amém. Amém. Amém? Verdade. Era uma experiência da resposta, né? Perfeito. Não divulga, eu digo que eu sou o Cristo. Aquela outra parte que ele diz assim também, ó. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel só. Alguns lá também sem entendimento, ó, não podemos pregar para gentil. Por quê? Porque Jesus disse para nós que é para só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo que tinha a visão de não, gente, mas também está escrito que seria nos gentil. Era nos 3 anos e meio só. Perfeito. Agora podemos para os gentios sim. Amém. Não era divulgado naquele tempo, mas agora se a noiva de Jesus Cristo tem que conhecer o mistério que foi tocado pela trombeta do 7º ano. Todo o mistério de Deus seria revelado. Amém. Verdade. Então, é descansar, né? Amém, Jesus. Oh, Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí, daí eu fiz aqui também um paralelo rapidinho na época aqui, que quando nós estamos aqui voltando à arca do Noé, lembra que Noé larga lá, eu falei que ele larga dois pássaros, né? Larga a pomba, tipo do Espírito Santo, e larga aqui o corvo, né? E aí a pomba vai 3 vezes, na terceira não retorna, né? Porque ele está tipificado em 3 ministérios, né? Moisés, Elias, quando ele volta a segunda vez, traz o raminho que estava se formando, então uma nação, um ramo de oliveira, Amém. Sendo renovado outra vez. Quando chega no terceiro ministério, né? Além de Moisés e Elias, já encontra um povo pronto, como João disse, né? Que ele veio para um povo que estivesse bem disposto para receber. Verdade. Então, aquele raminho estava dizendo, ó, já estamos se aprontando. Então quando o Espírito Santo retorna, já tem um povo pronto para receber o Espírito Santo. Então não precisa a pomba retornar para a arca. Agora tem onde repousar, que foi suficiente 44 mil. Não é assim? Amém. E a outra ceia, Apocalipse 19, 17, o corvo é solto para comer as carnes que está relacionado a esses 10 reis aqui que nós vemos, né? Bom, e aí, irmãos, eu falei para os irmãos ali que na parte do Rio Eufrates, né? Rapidinho aqui, irmãos, eu quero ler isso para vocês aqui. É rapidinho, tem que ler. Amém. Então nós temos aqui 2 coisas, irmão, que eu quero falar aqui, ó. Primeiro, nós temos a invasão da Babilônia natural, que foi lá, né? A Babilônia lá do Velho Testamento. Nós temos a invasão da Babilônia espiritual, Apocalipse, capítulo 18, também foi invadida por espíritos, né? E o profeta diz que nós temos aqui uma terceira invasão eclesiástica, né? Da maneira que Satanás invadiu. E o que a gente tinha um pensamento assim, olha o pensamento que nós tínhamos? Que os irmãos pentecostal eram os que estavam mais próximos de nós. E o profeta também tinha esse pensamento consciente aos irmãos pentecostal. E o que a gente acaba descobrindo? Que o povo pentecostal, isso aqui, irmão, eu vou dizer, não sei bem certo se era essa mensagem, como poderei vencer, mas tem uma mensagem, ou no livro roxo, aquele A Revelação de Jesus Cristo, que o irmão Branham cita
que São Mateus 24 e 24, nos dias dele, claro, hoje a gente sabe que é diferente, nos dias dele era o povo pentecostal, por ser o mais próximo. Então não te engana com o mais próximo. O mais próximo é o que mais pode te enganar. Irmão, pelo menos são bem próximos de nós, então vigia, porque eles não são, só estão próximos. Então vocês vão para ele, era o povo. E aí quando o profeta coloca os ismos de Satanás, na parte política que eu falei aqui, nazismo, fascismo, comunismo, capitalismo, o que parecia que era menos, eu mostrei para os irmãos que era o que mais mata os judeus. E lá quando vem também o ismo eclesiástico, católico, Lutero, Wesley, pentecostal, é a pentecostal, George, que é aquela filhinha, Salomé, que está dançando para o diabo. Não estou falando do verdadeiro experiência pentecostal, estou falando da organização pentecostal. Verdade. É a filhinha que está dançando para o Herodes, está agradando os olhos do Herodes, porque o Herodes promete para ela até metade do seu reino. Vamos reinar junto. Tem 3 anos e meio para reinar. Vamos reinar junto? Só dança para mim. Faz o teu show para mim. É verdade. E eu assim, depois que eu tive a revelação disso, irmão, para mim, alguns cantores aí, para mim, eles não cantam hino, para mim é música. É verdade. Música. É verdade. Assim, nada pessoal, né? Eu sempre tive assim, meio pé atrás com voz da verdade. Eu sei um bonito deles assim, mas sempre tive alguma coisa assim. Eu sei que eu tenho que encerrar aqui, mas eu tenho que falar o Espírito Santo, né? Coloca no coração, eu sempre tive alguma coisinha assim. Porque eu gostava muito. Claro que eu descobri porque eu gostava. Antes de aceitar Jesus, eu era roqueiro. Eu vim para o Evangelho, o diabo só se mascarou em mim. De rock do mundo, lá do Raul Seixas, para rock gospel. Descobriu uma bandinha boa de escutar, voz da verdade. Era o Espírito em mim se alimentando do rock ainda. E eu achando que era Deus, que era adoração. Como a gente é enganado, invasão. Oh, meu Deus, misericórdia. Claro, gente. Que nem o J. Neto, eu gostava do Roberto Carlos. Eu já lavava a voz participar. Que cantor bom. Jesus Salvador. Aí, que maravilha, maravilha. Era o mesmo demônio que gostava do Roberto Carlos se alimentar, que tinha o mesmo sentimento de J. Neto. É verdade. Vamos encarar a realidade. É verdade. Vamos fechar nossas deuses, vamos tragar mais quando nada está acontecendo. Irmão, tem que ser áspero, né? Deus me fez macho áspero. Não quero ser lisinho aí, né? Ser áspero, né? É verdade. Como pessoa, eu sou cavaleiro. No povo da cava, cavaleirismo, né? Ser áspero. É verdade. Né? Verdade. Aquele encanto, que banda boa. Um irmão mais espiritual, mais velho. Ô irmão Davi, eu vou dizer uma coisa pra ti. Lá na minha igreja, todos os jovens que gostam de voz da verdade, parece que eles vivem uma vida mundana. Não vai atrás disso. Eu aqui pra ele assim, né? Só que faltava, né? E aí, rapaz, eu vi um pregador ainda pra me ajudar ainda a tropeçar mais. Um bom pregador. Um bom avivalista. Nome de Deus. Não posso dar nenhum que é um bom homem mesmo. Verdade. Mas coitadinho, caiu na besteira assim, ó. O Voz da Verdade vai ser o cantor da noiva. Eu não quero ouvir. Que verdade. O que nós temos que ouvir na eternidade, irmão? Cantaremos para sempre. Amém. Por toda a eternidade. Cântico de redenção. Glória a Deus. Davi toca harpa, trazendo salmos, enquanto os anjos ousam assim, tipo tuca, né? O que será que eles estão cantando? Que melodia é essa? O que eles estão sentindo? Glória. Aleluia. Que sentimento que eles estão tendo agora? Glória a Deus. O sistema nacional, como disse o irmão aquele dia lá no culto, o sistema nacional, vamos lá para o monte para ver anjos, vamos orar que vão aparecer os anjos. Eles estão preocupados em ver os anjos. E nós aqui à noite, Jesus Cristo, os anjos estão preocupados em saber o que nós estamos sentindo.
Senhor, permita-nos estar lá no culto deles. Deus. Vamos olhar pela curvatura da terra e ver Amém. o que eles estão cantando Perfeito. agora. Glória, glória. Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória! Que verdade essas coisas, né? Perfeito! Aí, discutir. Oh, glória! Discutido, né? Aí naquela noite, Deus, por isso que eu digo, o Espírito Santo tem que estar em cena, né? Não só tu erra, se o Espírito Santo está em cena, tu erra. Naquela noite tive um sonho. Que eu estava vendo um vídeo do Voz da Verdade. E o Carlos Moisés, né? Estava com uma guitarra, com a roupa igual do que o Raul Seixas usava, com os braços abertos assim. Era ele, ao mesmo tempo era o Raul Seixas. Eu me acordei, tipo, liguei pro irmão. Irmão, vou até partir com o senhor já, irmão Paulo. Ô Paulo, fala o nome dele porque é um bom testemunho da parte dele. Né? Ô Paulo, vou dizer uma coisa pra ti. Estava certo aí. Deus falou comigo essa noite. Naquele tempo o Ironi estava morando lá em casa, a Michelle também estava lá comigo. E o Ironi gostava muito do Voz da Verdade, né? Verdade. Saudoso também o Ironi, né? Já partiu no Senhor. Ele disse, pastor, trouxe aqui o CD novo do Voz da Verdade que eles gravaram. Uma coisa que me deu, acho que era Deus dormiu lá em casa. Quando eu peguei na capa, estava exatamente como eu vi no sonho. A roupa não era do Raul Seixas, mas estava exatamente com os braços abertos que estava aqui. Quando eu vi que eu cheguei a levar um susto. Tiago, você pode assistir aí que eu vou me deitar no quarto assistindo. Passou um tempo, né? Agora há pouco tempo eu vi uma polêmica na internet, ele defendendo o Raul Seixas, dizendo que não tinha problema cantar as músicas do Raul Seixas, porque o Raul Seixas procure vocês ver, coloca assim, ó, Voz da Verdade defendendo o Raul Seixas, alguma coisa assim vai aparecer. Ele defende que não, que ele era um adorador também. Pastor, só para o irmão Eduardo Martins, ele é muito amigo do Carlos Moisés e o Carlos Moisés confidenciou para ele que ele busca Inspiração. a plagiar músicas de MPB, Raul Seixas e rock americano e só troca a letra. Sim. Aí o irmão Eduardo olhou para ele, meu amado, mas Deus não dá verdadeira inspiração. Ele, sim, mas eu tenho compromisso com a gravadora. Eu tenho prazo para entregar tantas músicas. Aí o que acontece? O capitalismo, exatamente. Que Capitalismo. Maqueia em letras diferentes e o espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. Invasão. Invasão. Verdade. Invasão. É? O que está acontecendo? O Eufrates abaixando. Baixando. Ah, E o diabo invadindo. verdade. Misericórdia, isso é verdade. Invadindo. E aí, rapaz, o que me veio, né? Me veio no meu coração. Quando tu lê Apocalipse 13, o que acontece em Apocalipse 13? Quem persegue os que vão ficar para a tribulação não é a besta. A Bíblia diz que é a imagem da besta. Faz com que todos, pequenos, grandes, servos e livres, adorem a primeira besta. Por quê? Porque esse grupo que hoje parece, né? É a que vai dizer o que tu quer agora. A cabeça de João Batista. Acaba com essa mensagem. E aí também leva a outro ponto, né? Dá para ver claramente quem são as nécias da tribulação. As portas da verdade serão fechadas nesse tempo. Mas por que as portas da verdade vão ser fechadas se nós estaremos no rapto? Alguém vai estar usando os tabernáculos então. Não é claro? Eu encerro dizendo isso aqui para os irmãos, não vai dar tempo de eu ler, teremos outros dias, né? Que contaram, né? Alguém contou que teve uma reunião assim fechada com o Papa João Paulo II, com seus cardeal lá, com todo o clero deles lá, e o assunto era ecumenismo, né? Ecumenismo. E aí todo mundo, ó, tá tudo certo, tudo certo, se preocupa, tá tudo certo. Os luteranos já deram fim ao protesto. Então o filho pródigo já voltou para casa. Usaram essa expressão com Lutero, né? O filho pródigo voltou para casa. Os evangélicos é fácil conquistar eles. Aí disse que ele perguntou, tá aí, e a seita dos brananetas? Ah, sua santidade, não te preocupe, ele já está morto. É, mas a mensagem dele está muito viva. Amém. Então alguém aí, uma velha igreja aí que
que tem raiva desse profeta João, de ter botado o dedo na cara dela, que tu era para ter sido esposa de Jesus Cristo, e tu te prostituiu o rei da terra, essa mulher era de Filipe, não era tu, Herodes. Vê o paralelo? A raiva que ela ficou, esprananita, é o único que se opõe, não aceite a marca da cabeça, fujam disso. Sai do concílio. Verdade? Um dia ela vai pedir a cabeça, né? Glória a Deus, estão felizes? Amém! Vamos colocar de pé para a nossa ceia, irmãos. Tá? Muito bom, mas Deus de maravilha! a nossa viagem é longa, né? E os irmãos também têm que ir para casa descansar. Que pena que não está todos aqui nessa noite, né? Para ouvir essas coisas boas, né? Mas depois fica na internet, os irmãos que não verdade. estar conosco assistir depois, né? Os outros podem já encerrar a transmissão. Oh, Church of the Living God, don't you want to see something real?